Então trouxeram para Jesus um endemoniado, que estava cego e surdo. Jesus então o cura, que volta a enxergar e a ouvir. Os fariseus que estavam ali para lhe acusar dizem que ele curava em nome de Beelzebub, do demônio. E aí Jesus dá uma explanação muito grandiosa, que como o príncipe das trevas iria retirar aquilo mesmo, o mal que ele estava fazendo, dentre de outros conceitos, a nos trazer e nos fazer refletir do que seria realmente a obsessão ali, a subjugação que aquela pessoa estava passando, de um ponto de vista que engrandecerá os nossos entendimentos. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos. Venha agora. Então chegamos nesta parte, uma parte que nós devemos prestar muita atenção. Você vai vendo que as perseguições do Cristo nessa parte chega a ponto deles compararem que ele curava em nome de Beelzebub, curava em nome do mal. Jesus faz questões lógicas, mas aí nós vamos vendo o seguinte, que mesmo diante de uma lógica, diante do fanatismo e diante deles estarem ali arregados realmente numa questão dos fariseus, de uma lei que não tinha nada nesse sentido, nós vemos que eles não queriam mudar. O estudo de hoje nos convida a refletirmos não apenas sobre essa passagem, mas principalmente sobre a questão da subjugação dentro ali dessa questão do endemoniado. Como nós devemos fazer para afastar os espíritos do mal que tentam ali nos influenciar. Se você chegou agora nesse estudo, não conhece ele ainda, e apesar de ser um estudo sequencial, nós lhe orientamos que fique nesse vídeo, assista ele até o final, um vídeo de apenas 15 minutos, aonde você vai ver a grandiosidade do Evangelho. Você pode estudar um ponto dele, retirar dele a essência. É lógico que estudar ele de uma maneira em sequência é o fundamento. Aí o que você faz? Depois, se você gostou, vai lá na playlist do nosso canal NEP Honório Abreu, coloque os outros vídeos em dia e você vai ver que esse estudo é como nós dizemos, estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo e ele modifica bases na nossa vida o tempo inteiro. Então, o Evangelho, ele realmente traz ali a essência. Então venha conosco, aproveite também, se inscreva no canal, já curte e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que vão gostar de estudar o Evangelho conosco, principalmente no comentário. Diga no comentário o que você está achando, da onde que você é, para nós vermos que tem uma abrangência, inclusive nacional, e dê sua opinião do que você achou dessa passagem, o que você está achando do estudo. Isso é muito importante para nós levarmos essa mensagem e unirmos os corações ali em Cristo. Então, no versículo, nós estamos tratando do capítulo 12 ainda, versículo de 22 a 29, aonde é trazido assim, no 22. Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer, não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, ele não expulsa demônios senão por Beelzebub, príncipe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhe disse, todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesmo poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reinado? Se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, sem primeiro
não amarrar, só então poderá roubar a sua casa. Olha a grandiosidade disso. Jesus, nesse ponto, ele faz uma advertência. Primeiro ponto que nós devemos ver: havia ali uma pessoa endemoniada, ou seja, ele estava sofrendo de perturbações por um chamado demônio. O primeiro ponto que nós vamos ver nesse nosso estudo, que demônios, conforme nós já dissemos nos outros vídeos passados, o demônio, ele não é um ser criado para fazer o mal, porque Deus, diante do seu soberano amor, ele não iria criar seres para ali estarem subjugando, atormentando as outras pessoas. Nós vemos que os demônios nada mais são que os nossos irmãos. Eles ali, espíritos que se comprazem no mal e que uma hora ou outra eles irão regressar novamente para o bem. Nós vemos isso dentro de uma progressão de mundos e vemos que tem uma hierarquia espiritual dentro de uma questão moral, ou seja, tudo é hierárquico de um ponto de vista espiritual. Então temos espíritos ainda que estão num nível baixo de questão de moralidade, não apenas a questão, muita gente fala de intelectualidade, mas o intelectual nesse ponto não julga, porque a obsessão, conforme tem até um vídeo no meu Instagram, para quem quer lá depois acessar, Douglas Marcos GR, aonde eu faço reflexões e tem uma palestra lá sobre obsessão, porque isso é muito profundo. A obsessão, você tem que compreender que não é um espírito, Deus não permitiria o mal. Se está ocorrendo ali a obsessão, algo está a atrair aquele mal. Porque os espíritos obsessores são como moscas, eles farejam a chaga da alma. E muitos deles, a ponto de chegar nessa questão da subjugação, porque Kardec também faz uma linha aonde ele coloca níveis de obsessão, e a subjugação é aquela que a pessoa já perde, inclusive, os sentidos. Esse era o caso. Ele não tinha mais domínio sobre si, e isso é totalmente diferente dos endemoniados de Gadarenos, que nós tratamos nos versículos passados, nos vídeos anteriores, aonde Jesus tira os espíritos e manda ele aos porcos que pulam no penhasco. Nós vemos que esse daqui, ele estava totalmente subjugado, possivelmente de desavenças do passado com esses espíritos, aonde nós vemos que talvez não é apenas um espírito que está ali a obsediar a pessoa. Pode ser vários espíritos, aonde lá nos Gadarenos eles falam, somos legião, somos muitos. Então nós vamos ver que essa questão da obsessão nós temos que ver como você afasta um espírito obsessor. Nós vemos que o Cristo, ele tinha todo o poder, e ele fala aqui, mas se pelo Espírito de Deus eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Ou seja, Jesus, ele não expulsava por Beelzebul, porque se você fosse olhar como que ele iria praticar o mal, mas você vai vendo a perversidade dos fariseus, que dizem que ele expulsava os demônios pelo mal. Jesus faz uma questão lógica. Como que o mal pode expulsar o próprio mal? Assim, ele está dividindo sua casa, ele está lutando contra si mesmo. Isso não faz sentido. Então, como vós, os fariseus, como vós expulsam os demônios? E aí traz aquela questão lógica. Você vai vendo que o evangelho, ele é lógico, e principalmente nas narrativas do Cristo, aonde nós vemos que era um Cristo realmente que trazia questões para nós pensarmos. E ele estava lutando contra alguns dos religiosos da época. Nós vimos no vídeo passado que Jesus era ali sim o Messias que veio para modificar as bases de todas as nações. Ele não veio apenas para um povo eleito.
Ele veio realmente trazendo não uma religião. Isso é outro ponto que nós devemos fazer uma distinção muito grande. Jesus, ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada principalmente no amor. Ao estudar o seu evangelho, você vai modificar bases de vida. E aqui nós vamos vendo que nessa passagem, ao tratarmos de subjugação, tratarmos realmente ali a questão, você vai vendo outras formas também de se livrar desses espíritos do mal que aflige as pessoas. A Gênese, Allan Kardec trata na página 259, capítulo 14, item 46, tem um trecho que ele fala assim: nem sempre, porém, basta essa ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso que se tenha o direito de falar com autoridade, que, entretanto, não a possui quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que nele desponte o arrependimento, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas. Ou seja, a superioridade moral é muito importante na hora de você afastar um espírito que está obsediando uma pessoa. Isso é lógico que nem Kardec coloca aqui, não é tudo. Você tem que também fazer o espírito renunciar ao mal. Então, o que nós dissemos? Se você está passando por uma influência do mal, de um espírito que lhe obsedia, você também tem que modificar atitudes. Você tem que realmente se desligar dele. E nada melhor do que você buscar na fé. Não estamos falando aqui que você deve se converter para essa ou aquela religião. Você tem que ter uma religiosidade, principalmente de um ponto de vista de crer em Deus e num ser superior. Lógico, as religiões, elas ajudam muito. E eu não vou dizer aqui se é essa ou aquela, todas, porque qualquer religião perfeita, nenhuma delas é perfeita. E nós vemos isso, que Jesus, ele lutou muito sobre questões de religiões, mas nós não estamos falando de perfeição. A religião boa é aquela que te torna um ser humano melhor. Por isso que nós dizemos, se você se encontrou no catolicismo, grandioso, você vai ali frutificar. Se você é protestante e se encontrou ali dentro dos irmãos, tem muitas questões dos protestantes que me despertam muito, principalmente na hora que ele chama o outro de irmão e se une. Excelente. Se você se achou dentro do espiritismo, também muito bom. Você vai ter ali os entendimentos necessários. Mas não é a religião que salva. O que salva é a caridade. É você realmente cumprir a lei. Que é aquela primeira lei que Jesus fala: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você vai vendo que não é uma questão religiosa, é uma questão de vida. Independente da religião que você exerce e que você está alicerçado, se você cumprir essa lei de Deus, você vai respeitar inclusive as outras religiões. Rigorati fala no Evangelho dos Humildes o seguinte, e hoje, graças a... Não é esse ponto não. Aqui Jesus recomenda que lhe analisem os atos. Beelzebub era um símbolo do mal. Por conseguinte, quem abrigava o mal em seu coração jamais poderia estar praticando o bem. Com o decorrer dos tempos, a humanidade compreenderia a obra de Jesus. Então, saberia julgar com acerto todas as suas ações. Realizando os mesmos atos de Jesus, cumpria que a evolução espiritual se processasse. Ou seja, nós vamos vendo que tudo é um processo. Hoje, o que nós vemos aqui no Evangelho, você fala assim, não, mas peraí, Jesus expulsava os demônios por um ato de Deus. Nós vemos, mas naquele tempo não. Eles tinham ali um fanatismo religioso e realmente trabalhavam contra Jesus, ao ponto que eles levaram, inclusive, ele para a crucificação. Então, nós deixamos
esse ponto para você poder analisar a grandiosidade do poder de Jesus, não apenas de um ponto de vista de homem, mas principalmente espiritual por tudo aquilo que ele fez. Se está gostando desse nosso estudo, venha conosco, comente nos comentários o que você está achando, o que você pode acrescentar dessa parte. É muito importante você também trazer sua visão e, mais do que isso, vamos unir corações, vamos espalhar esse vídeo com outras pessoas, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Espero que vocês estejam gostando e até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus, para nós cada dia mais podermos evoluirmos, mas não apenas de um ponto de vista material e intelectual, mas principalmente espiritual, que era isso que Jesus queria dizer com o meu reino não é deste mundo e o reino de Deus está dentro de vós. Coloque muito isso na sua vida, porque sempre que você for tentar se livrar de uma questão obsessiva, esse é o principal ponto que você tem que ter em mente. O reino de Deus está dentro de vós. Cabe a você expandir esse reino e você vai afastar qualquer espírito do mal, principalmente em nome de Jesus, porque ele está a todo momento a nos sondar. E da mesma forma que ele fez com esse endemoniado, que voltou a enxergar e escutar, ele pode fazer com você e todos aqueles que estejam em necessidade. Basta apenas que tenha fé. Então vamos ter fé cada vez mais, não apenas em Jesus, mas principalmente em Deus, que está a todo momento a nos sondar e a acharmos esse reino dentro de nós. Fiquem em paz, até o próximo estudo.